São convidados deste 360 Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que está connosco a partir dos estúdios de Faro. Muito boa noite aos dois. Doutor, comece por si, mas a pergunta é para os dois, e o que vos pergunto é se concordam genericamente com o diagnóstico que o Presidente da República faz. Olha, nós ouvimos as críticas do Sr. Presidente, é uma afirmação que tem em si uma crítica e, portanto, nessa medida nós procuramos ponderá-la e tentar perceber em que medida é que podemos melhorar. As palavras do Sr. Presidente não são certamente dirigidas à generalidade dos processos, porque aí não há problemas que justificassem o Presidente da República ter essa intervenção. Portanto, por explosão de partes, nós percebemos, até porque se falou em corrupção, que o Sr. Presidente se referia aos processos que estão neste momento em curso, ou em fase de instrução, ou de julgamento ou de investigação, e que têm a ver com pessoas que exerceram funções públicas ou que exerceram funções em bancos. Nessa medida, aquilo que o Sr. Presidente disse é que esses processos deviam andar mais rápido, deviam ter sido mais rápidos. E eu aí tenho dúvidas, devo dizer que tenho dúvidas porque, não estando no processo, não consigo fazer uma medição correta do que é que podia ter sido mais rápido. Mas se é verdade, se for verdade, aquilo que vamos ouvindo nas televisões, de que certos processos precisam de documentos que vêm de Angola e demoram um ano a chegar, precisam de informações da Suíça que a Suíça procura não dar, precisam de verificação de milhões de movimentos bancários, de contas bancárias em offshores que os paraísos fiscais procuram ocultar, que precisam de cruzar informação e que já ocupa não sei quantas páginas, não sei quantas salas com volumes. Eu tenho alguma dúvida se processos desta natureza, que são certamente processos de uma complexidade excepcionalíssima, se podiam andar com essa rapidez que seria desejável para o processo médio. Se nós dissermos que sim, muito bem, temos que tentar então perceber que tipo de medidas legislativas de organização devemos... Mas se dissermos que não, nós chegamos a um paradoxo, que no fundo é este. Para o processo ser mais rápido, ou atropelamos os direitos dos arguidos, para os acusar rapidamente, ainda que os indícios possam não ser tão consistentes como isso, ou então acabamos um processo a meio e dizemos aos arguidos, olha, teve sorte, passaram 6 meses, passou um ano, os indícios estão aí, mas nós não tivemos tempo, portanto vá lá para casa. Qualquer destas duas soluções é má. Os tempos são de facto diferentes, os tempos da justiça e os mediáticos, mas eu já volto a si, deixe-me só repetir a pergunta ao António Ventinhas sobre em que pontos consegue concordar ou discordar do Presidente da República. Muito boa noite. No que respeita ao comentário do Sr. Presidente da República, refere-se, de modo geral, aos processos judiciais e, em especial, no que diz respeito aos processos de corrupção. Relativamente aos processos de corrupção, existem aqui várias realidades. Uma das realidades foi referida pelo Dr. Ramos Soares e eu corroboro na íntegra, aliás, tenho referido ao longo do tempo precisamente esta realidade da investigação criminal. Se nós tivermos em conta que o prazo médio de resolução do inquérito é, por exemplo, 5 meses, e depois olhamos para os processos da criminalidade económica ou financeira e verificamos que os tempos são completamente diferentes. O que é que isto quer dizer? Os tempos são diferentes em Portugal como são em diversos países do mundo. E, portanto, este tipo de processos são processos extremamente complexos em que o resultado final não está dependente da atividade só em Portugal. Muitas das vezes os tempos da justiça que nós atribuímos aos operadores judiciários em Portugal estão mais dependentes dos timings no estrangeiro do que propriamente em Portugal. Ou seja, se nós efetuarmos uma rogatória à Suíça e a Suíça nos demorar um ano a responder, ou Angola nos demorar um ano a responder, em última análise, parece que quem tem a culpa do atraso, quem tem a culpa da demora, será o magistrado que fez o pedido. Mas, efetivamente, o pedido tem de ser efetuado e a resposta é essencial, muitas das vezes, para se descobrirem determinados factos que são cruciais para a investigação criminal. Portanto, nessa matéria estamos a falar de uma percentagem ínfima de processos. Agora, existem problemas, designadamente na área da investigação criminal, que importa aqui realçar. Por exemplo, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o departamento onde é efetuado este tipo de investigação, não consegue, por exemplo, atrair magistrados. Não consegue atrair magistrados porque as condições que lhe são proporcionadas e que no futuro estatuto continuarão a ser proporcionadas não permitem atrair magistrados. Portanto, penso que poderá haver até situações que poderão atingir quase a ruptura de falta de magistrados daqui a algum tempo se continuarem as mesmas condições.
Os grandes constrangimentos do sistema de justiça em Portugal, em termos de atrasos, situam-se em 3 áreas bem identificadas. A área dos tribunais administrativos e fiscais, a área das execuções e a área dos tribunais de comércio. Portanto, execuções, tribunais de comércio e administrativos e fiscais. Essas são as 13 grandes áreas. E aí questões são falta de meios, é isso? E aí os sindicatos magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical de Juízes e todos os outros operadores também propuseram cerca de 90 medidas para melhorar precisamente as áreas que estão mais constrangidas, que estão mais congestionadas. É importante salientar que não houve grande seguimento por parte do poder político no que diz respeito às nossas propostas. Fomos ouvidos no Parlamento, mas não vimos grande seguimento, nem grande interesse em implementar as medidas que nós propusemos. Ou seja, efetivamente, temos a noção de que muitas vezes andamos aqui um bocadinho a pregar no deserto porque não existem sequência no que diz respeito a propostas, ainda por cima com esta importância, foram feitas. E outra coisa que é importante também dizer é que no que diz respeito ao Ministério da Justiça, não existe uma verdadeira prioridade no combate à corrupção. Não existe neste Ministério da Justiça como não existiu em nenhum outro Ministério. Porque o que nós verificamos é que realmente existe uma proclamação de ordem genérica no que diz respeito ao combate à corrupção, mas depois em medidas em concreto, elas não se traduzem no que realmente faz falta. Estamos a falar só de meios e, portanto, nestas críticas que ouvimos ao Presidente da República, na sua opinião, elas devem ser remetidas para o Governo. Porque apontou 2 tipos de razões para esta percepção de atrasos que eu tenha percebido. As dificuldades que resultam da colaboração com a justiça de outros países. E da própria complexidade dos processos. É importante referir que um processo, por exemplo, isto é público e, portanto, eu posso falar que é perfeitamente público. Um processo como a Operação Marquês, que teve 4.000 páginas de acusação, que tem milhares ou milhões de documentos, que levou a que durante vários meses fosse preciso para produzir uma acusação. Um processo com uma grandiosidade destas não pode ser resolvido com o prazo médio de duração do inquérito, que é à volta dos 5 meses. Estamos a falar de processos de extrema complexidade, de um elevado número de pessoas envolvidas, de um elevado número de países, de uma série de conexões que é preciso estabelecer. E, portanto, isso não surge de um dia para o outro, nem em Portugal, nem em lado nenhum do mundo. Portanto, relativamente a isso, é uma realidade. Depois há outros processos, há outras situações em que não existem meios na Justiça, designadamente falta de magistrados, falta de funcionários, falta de inspectores da Polícia Judiciária, e isso é outra realidade em que também a legislação muitas das vezes não ajuda. E relativamente à legislação, nós já propusemos medidas para melhorar a legislação, para tornar mais célere a Justiça. Mas muitas das vezes, e isso não passa só pela admissão de mais magistrados ou funcionários ou inspectores da Polícia Judiciária, passa também, digamos, por intervenção do próprio sistema. Nós próprios propusemos no âmbito do Pacto da Justiça várias medidas para o combate à criminalidade económica ou financeira, que, como é sabido, não foram aceitas, designadamente a colaboração premiada e o enriquecimento ilícito, mas também não foram aceitos. Mas o que interessa desde já é que nem sequer as que foram consensualizadas estão a ter seguimento. Dr. Manuel Ramos Soares, voltando à questão, nós já vamos mais concretamente à questão do tempo mediático e do tempo público. Uma das coisas que o Presidente da República parece sugerir é que os megaprocessos são responsáveis por esta percepção de lentidão na Justiça. Há outra forma de tratar este tipo de processo? Depende dos processos, sabe? O nosso código foi feito em 87 e em 87 nunca se sonhou que estes processos, em 2018, que tínhamos estes processos. Portanto, talvez haja necessidade de rever o código. Mas, se é possível dizer que, em alguns casos, nós podemos dividir um processo em parcelas e, portanto, digamos que é um puzzle, mas um puzzle com várias figuras e conseguimos separar as figuras, há outros casos em que, se o puzzle for completo, nós precisamos das peças todas para perceber a figura, não é possível separar. Se nós cortarmos um processo desses às fatias, provavelmente encontramos formas de absolver ou arquivar todas as parcelas dos processos porque falta essa ligação. Há casos de criminalidade em que o fluxo do dinheiro é muito grande e, portanto, passa por várias pessoas, por vários bancos, essas pessoas estão todas interligadas, os factos são muito ligados, não é possível, em certos casos, separar os processos com essa facilidade. Mas é claro que há outros que pode ser, depende dos casos em concreto. Então agora vamos à questão da responsabilidade. E pergunto-lhe, para o decorrer deste tipo de processos, qual é o interesse de haver em paralelo conhecimento dele e discussão pública dele? Olha, a discussão pública sobre os processos é inerente à vida democrática. Ninguém pode chegar aos jornalistas e dizerem assim, olha, os senhores esperem aí 10 anos
depois nós falamos na sentença. Não, isso não vai acontecer. Portanto, é evidente o interesse público sobre os processos e é evidente a legitimidade dos jornalistas de acompanharem os processos. E, portanto, não há, em bom rigor, uma oposição entre os tempos da justiça e os tempos mediáticos nestas circunstâncias, porque os órgãos de comunicação vão acompanhando os processos. Agora, não se pode pedir que se diga qual é a decisão antes da acusação, não é? Isso não pode ser. Não sei se era essa a questão que estava a pôr. A questão é exatamente essa, e é porque que o grosso da investigação decorre com conhecimento público. Isso não lhe sei dizer. Se for crime, deve ser punido. Não houve nenhum juiz dizer, ainda bem que há fuga ao segredo de justiça. Isso não lhe sei dizer mas porque... também ainda não vimos ninguém ser certo. punido. Agora, há uma realidade que eu não quero escamotear. Ponto 1. Todos os inquéritos têm uma compressão dos direitos das pessoas que são visadas nos inquéritos. Não vale a pena dizermos que não. As pessoas que são arguidas e que estão penduradas numa investigação durante 1 ano, 2 anos, têm os seus direitos comprimidos. E isso é preocupante. Nós temos que olhar para isso com interesse. Não podemos dizer, isso não interessa nada. Mas, por outro lado, há pessoas, não interessa agora de que caso, que também escolhem a comunicação para fazer a sua defesa, para passar as suas mensagens. Evidentemente que aquilo que é a reserva da imagem e a reserva dos factos nessas circunstâncias é diferente de um arguido que nunca apareceu. Se me pergunta, era desejável que decorresse em paralelo um processo na comunicação social e nos tribunais, eu diria que não. Porque o processo no tribunal tem as suas regras e a comunicação faz o relato dos factos de acordo com outras regras. Mas eu diria que esse não é o problema maior. Sobretudo nos casos em que as pessoas, elas próprias, escolhem tornar-se protagonistas dessa comunicação e, portanto, elas próprias escolhem o palco do espaço público para fazer a sua defesa. Quando é assim, eu diria que isso não é, digamos, o foco de preocupação principal. Então, por que acha que fica esta percepção de impunidade de que fala o Presidente da República? Tem ou não a ver com a forma como vai sendo o processo, o decorrer do processo e dos passos legais vão sendo acompanhados por uma discussão pública em que a percepção normalmente é de que a pessoa é culpada? Se eu estou... Se no fim os processos e no fim de anos, e nós tivemos processos de grande volume recentemente, que demoraram anos, e depois no fim as conclusões não traduzem aquilo que era o impacto da investigação. É ou não daqui que nasce a percepção de impunidade? É claro que se eu acompanho na televisão um processo e vou criando a convicção todos os dias, todas as semanas, esta pessoa fez alguma coisa, esta pessoa fez alguma coisa, é natural que eu, como cidadão, e podemos multiplicar isto por 7 ou 8 milhões de pessoas, eu espero que o resultado final daquele processo seja uma condenação, uma acusação. Isso é legítimo. E, portanto, se o processo tiver um desfecho diferente, eu diria que é normal que haja uma decepção e, portanto, esse tal sentimento de impunidade. Mas, por outro lado, se olharmos para esta realidade com outros olhos, também percebemos que o que isto quer dizer é que as regras da justiça funcionam apesar de tudo e, portanto, que as pessoas devem, quando acompanham os casos, devem tentar estar de pé atrás, digamos assim, olhar para a realidade e dizer isto pode não ser a realidade toda. Até porque quando nós estamos a falar de um processo de inquérito, estamos a falar do Ministério Público com os seus indícios e das provas do Ministério Público, mas ainda falta a defesa. A defesa só aparece mais tarde. E, portanto, há uma outra parte da história que ainda não foi contada. E nessa parte, que em princípio aparecerá no julgamento uma defesa mais completa, é nesse contraditório entre a defesa e a acusação, é que o Tribunal há de chegar ao fim com uma decisão segura sobre se a pessoa cometeu o crime ou não. Eu não sei, eu queria dizer uma coisa que acho que é importante. Nós às vezes temos, por causa dos meios, nós temos a tentação de olhar para a corrupção como se fosse uma luta entre tribunais e políticos. Isto não é assim. O fenómeno da corrupção interessa a todas as pessoas sérias. Estejam nos tribunais, estejam nas políticas, estejam aqui, onde quer que estejam. Isto não pode ser visto como um combate entre políticos de um lado e tribunais do outro. E, portanto, quando nós vemos que o Estado, por vezes, se atrasa na atribuição dos meios que são necessários para que as coisas, às vezes, andem melhor, eu acho que isso é preocupante, mas eu não queria usar um culpómetro para dizer a culpa dos políticos é maior do que a culpa dos juízes. Embora não é nenhuma novidade que o Ministério Público, durante anos e anos e anos, pediu meios. Não tinha quem fizesse perícias, não tinha dinheiro para pagar perícias financeiras. Isto não é segredo nenhum. Esta conversa durou anos. É normal que as pessoas também olhem para isto e digam, mas porquê? Porque é que, afinal, se eles precisam destes meios para investigar, porquê é que não lhes são atribuídos? E a sua conclusão é a falta de colaboração política para que a investigação e o funcionamento da justiça seja mais eficiente? Não sei dizer porquê. Às vezes é estranho. Vou-lhe dar outro exemplo.
nós temos, desde 2013, na lei, uma norma que diz que os tribunais têm direito a ter gabinetes de apoio técnico. O que é um gabinete de apoio técnico? É um juiz de menores ter um assistente social ou um juiz que vai julgar um processo de criminalidade financeira ter peritos em contabilidade, em finanças, em faturação, em offshores, pessoas que ajudem a decifrar os factos. Não há nenhum. De norte a sul do país, passando pelas ilhas, não há nenhum gabinete instalado. O Conselho Superior da Magistratura tem pedido e ainda não veio o dinheiro do Governo. E a minha pergunta é esta. Amanhã, quando estes processos todos que estamos a falar chegarem a julgamento e esses 3 juízes de cada processo tiverem que julgar, alguém consegue conceber a possibilidade de um tribunal fazer um julgamento desta natureza sem apoio técnico? Isto é impossível. E, portanto, se isso acontecer, um julgamento que podia demorar 1 ano ou 2, se demorar 4 ou 5 por falta desse apoio técnico, naturalmente tem que haver aí apuramento de responsabilidades, porque é absolutamente claro que para processos desta dimensão e desta complexidade têm que ter soluções excepcionais. E nós não estamos a falar de um processo de tráfico de droga com 2 arguidos ou da pessoa que fez um furto de esticão, um roubo de esticão. António Ventinhas, nós já falámos várias vezes sobre a importância ou o prejuízo do debate público para o decorrer dos processos, mas voltamos a falar hoje. Porque a pergunta é de que forma é que isso contribui, negativa ou positivamente, para a percepção pública da forma como funciona a justiça. Bem, no que diz respeito ao debate público sobre a justiça, o debate é importante e ocorre em todas as sociedades democráticas. Não há nenhuma sociedade democrática onde não exista debate sobre a justiça, sobre os processos judiciais. Eles ocorrem e, portanto, a forma como é abordada muitas vezes a questão é que poderá ser uma forma mais objetiva, mais parcial ou mais sensacionalista. Mas ocorre em todos os países democráticos o debate, o grande debate sobre os processos judiciais. Não só em Portugal, mas, portanto, é um fenómeno próprio das democracias. Agora, isso tem que existir algumas regras para esse debate também e, portanto, no que diz respeito a essa matéria, digamos que há aqui uma perspectiva completamente diferente. Por exemplo, ao nível até do jornalismo, existe o chamado jornalismo de investigação, que até vai mais longe, muitas das vezes, que o próprio processo judicial e até algumas, digamos, fontes e linhas de investigação até são, digamos, recuperadas ou seguidas até com base em investigações de ordem jornalística. Portanto, aí nem sequer estamos a falar de ser transmitido o que está dentro do processo ou não, mas estamos a falar até muitas vezes até em investigações paralelas e linhas de investigação paralelas à própria investigação do Ministério Público, que muitas das vezes depois são também aproveitadas pelo próprio se verificar que tem interesse para o curso de investigação. O ponto de partida para a pergunta é a percepção de impunidade. É sobre isso que falamos e sobre o diagnóstico que o Presidente da República faz no sentido de propor uma reforma, propor alterações que permitam decisões mais rápidas, porque, segundo o Presidente, a situação já é crítica. Estou a citar. Não, no que respeita à perspectiva de impunidade, relativamente à perspectiva de impunidade, eu penso que nós temos os grandes processos começaram a surgir nos últimos tempos. Portanto, que envolvem altas figuras da esfera política, banqueiros, etc. E, portanto, nessa matéria, os resultados estão a começar a surgir agora. E, portanto, teremos que aguardar agora para ver o desenlace destes processos. Tivemos uma primeira vaga de processos e eu aqui também gostaria de frisar aquilo que o Dr. Ramos Soares mencionou, que é o seguinte. Como é que, por exemplo, os juízes que estiveram a analisar o processo no BPP, no processo do BPP, no processo do BPN, noutros processos que envolveram matéria extremamente complexa do ponto de vista bancário, do ponto de vista contabilístico, o puderam fazer muitas vezes sem estarem devidamente assessorados com os tais gabinetes técnicos. É engraçado que se fala já nestes gabinetes técnicos, se refere na lei de 2013, portanto, o Governo anterior fez, na Lei de 2013, consagrou, nunca foram implementados, nunca foram instalados, mas já o Governo também do Partido Socialista, na altura, em 2008, já tinha também consagrado estes gabinetes técnicos e que nunca os consagrou. Portanto, temos um gabinete, uma forma de gabinetes que se repercutiram em 2 leis de 2 governos diferentes há 10 anos. Portanto, a primeira lei que disse que deveriam existir gabinetes técnicos data de há 10 anos. Que depois foi replicada novamente no ano 2013, passaram 10 anos e continuamos seus tais gabinetes técnicos. Agora, quando se fala da importância do combate à corrupção, que vamos dar meios, que vamos dotar de todos os meios necessários para se poder avaliar a prova, para se poder... Onde é que eles estão? Estão na lei, efetivamente.
Já há 10 anos que estão na lei. Agora, na prática, não existem. Não foram criados, não há dinheiro, não há disponibilidade, não há investimento. No fundo, a prioridade no combate à investigação, à corrupção, desculpe, não existe. Essa prioridade não existe. Então, de certa forma, deixe-me perguntar se podemos concluir que dessa falta de meios resulta necessariamente alguma impunidade. Desculpe, não percebi a última. A pergunta é se dessa falta de meios, da falta de apoio de especialidade aos juízes, se resulta de facto daí impunidade. Não resulta impunidade nesse aspecto. Agora pode resultar demora na apreciação da prova. Se o juiz não está devidamente assessorado, poderá demorar mais tempo a perceber a realidade que lhe está a ser demonstrada em julgamento do que se está devidamente assegurado, como é óbvio. Se tiver alguém que lhes vá explicando, se alguém que foi transmitindo os conhecimentos, se for alguém explicando os documentos, tem um papel completamente diferente do que está por si só, digamos, numa tarefa daquelas a tentar descortinar tudo o que se passou ali em milhares de documentos, sem ter ninguém que o ajude e o oriente nessa parte. E, portanto, essa questão da impunidade, a questão da impunidade que existe parte logo desde o princípio, é uma questão muito mais complexa. E que é esta. Na sociedade portuguesa existe desde já uma convicção de que, mais ou menos generalizada, os políticos são todos corruptos, aqueles são todos corruptos, estes são etc, etc. E depois, no fundo, como não há um número, muitas vezes, de condenações, de processos, de que a população pensa, ou pelo menos, por exemplo, agora, antes desta peça, foi dada uma peça sobre deputados. Qual é a tendência da população a ver uma questão dessas? Faz um juízo de censura logo negativo sobre o Parlamento todo, sobre todas as pessoas que estão no Parlamento, acha que há uma impunidade relativamente a todos. Quer dizer, este sentimento de impunidade nós também não nos podemos deixar ir por ele, senão podemos cair num justicialismo que também não é bom para a justiça. E isso também temos que ter algum cuidado. Mas no que diz respeito, eu penso que os resultados estão a começar a aparecer, há vários processos que já condenados, já com condenações, está a aguardar-se o trânsito em julgado. Alguns deles até já estão no Tribunal Constitucional e, portanto, processos bastante emblemáticos, como o face oculto, portanto, há uma série de processos que já estão na sua reta final e que começarão a produzir resultados muito em breve. E, portanto, relativamente a esse sentimento de impunidade, se há coisa que nos últimos anos os portugueses têm sentido, é que, neste momento, sentem que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Que ninguém está acima da lei. Sejam ex-primeiros-ministros, sejam ministros, sejam magistrados, judiciais e do Ministério Público, sejam polícias, seja o que for. Nestes últimos anos, nestes últimos tempos, esse sentimento, é certo que existe um certo sentimento, pode existir um certo sentimento de impunidade, mas as pessoas neste momento, com que eu falo, na televisão, na opinião pública, transmitem que finalmente a justiça está a chegar para todos. O que não acontecia há um tempo atrás. Eu voltava só ao estúdio ao Dr. Manuel Ramos Soares para lhe perguntar se é da mesma opinião em relação ao Pacto da Justiça que foi conseguido este ano, com o patrocínio do Presidente da República, se de facto ele ainda não serviu para nada. Olha, o Pacto da Justiça, eu estava presente no Centro Cultural de Belém quando o Sr. Presidente da República anunciou publicamente o seu patrocínio. E o Presidente da República disse uma coisa muito curiosa, que passou despercebida e que bate com aquilo que estamos a falar hoje. O Sr. Presidente disse, e podemos pôr entre aspas, que eu lembro, que tomei nota da expressão, foi: a justiça não é reformada porque há um bloco central de interesses. No fundo, o que o Sr. Presidente disse, precisam de ser as profissões da justiça a fazer as propostas de reforma aos políticos porque há um bloco central de interesses. Eu teria tido gosto, como cidadão, de perceber um pouco melhor o que é que o Sr. Presidente queria dizer com isto. Se for verdade que há um bloco central de interesses que impede a reforma da justiça, se isso for verdade, e eu não tenho elementos para dizer que é, isso é grave. Mas foi o que o Sr. Presidente disse. Nós, juízes, correspondemos ao desafio do Sr. Presidente. Estamos presentes nas negociações do Pacto. Nem tudo foi possível. Eu fiquei, devo dizer, decepcionado, não com aquilo que lá está, mas com aquilo que não está lá. E nessa medida eu diria que o Pacto podia ter ido um pouco mais além. Mas independentemente disso, neste momento as profissões apresentaram ao Poder Político as suas propostas. E o Poder Político agora no Parlamento do Governo tem a responsabilidade de dizer: estas prestam, estas não prestam. E prestar contas por isso. Meus senhores, muito obrigada aos dois por este debate, no dia em que o Presidente da República dá uma entrevista onde manifesta preocupação sobre o funcionamento e a lentidão da Justiça. Agradeço aos dois, muito boa noite. No 360 voltaremos mais à frente ainda a este tema para comentário político com os comentadores das segundas-feiras, Ângelo Correia e Honório Novo.